Olá! Ao vivaço hoje, sábado, que delícia! E se você está entrando aí nesse feed, nessa nossa live pelo Insta, eu fiz uma postagem e hoje nós vamos receber uma psicóloga maravilhosa, Helenilza Gimenez. Ela já entrou, que bom! E já está aqui conosco. Eu vou fazer o convite. Ela vai dividir esta live conosco para falar sobre felicidade. Se você viu o post que foi feito, é fato que 2020 adiou vários sonhos, projetos, distanciou pessoas, sentimentos, nos tirou outras, infelizmente, nos trouxe sentimentos de medo, angústia, tristeza. E diante desta situação, desse momento que a gente vive hoje, dessa pandemia, como ser feliz diante disso tudo, né? Fato é que nós podemos sim ser felizes a qualquer momento, mas como transformar isso dentro de nós de uma forma mais contínua? Então ela está aqui e eu já vou dar um oi totalmente especial, já vou convidá-la para esta nossa live. Chegando, eu vou te pedir, envie para os seus contatos aqui no campo abaixo. Então, tem o ícone para você compartilhar. E olá, doutora, tudo bem, Olá, Helenilza? oi, tudo bom? Tudo, graças a Deus, melhor agora. E você passou bem a semana? Passei, passa tão rápido, né? Ah, e a gente já Embora tá, pareça né? estranho a gente falar isso, pelo menos para mim tem passado rápido, porque eu estou trabalhando, continuo trabalhando, então parece que é estranho a gente falar que passou rápido, mas passou rápido sim. É verdade. E nós já estamos na metade do ano já, né? Sim, eu ainda E estou estranhando isso. Eu andei fazendo umas coisas esses dias e pus data errada. sim. E a gente só de. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu tenho ouvido bastante, que 2020 vai ser um ano que passou, um ano que não vai ser contado, mas assim, a gente sabe que a gente está vivendo dia após dia e não pode, né, ter esse pensamento de que é um ano que deixa para lá, já esquece 2020. Olha, eu penso que essa fala de que é um ano que passou, realmente é um ano totalmente atípico, nós nunca vivemos isso que estamos agora, mas não penso que seja um ano para ser descartado, não, muito pelo Uhum. contrário. É um ano de muito aprendizado. Eu acho que o nosso tema de hoje talvez seja bastante pertinente, acredito que seja bastante pertinente para o momento. É verdade. E foi, a gente até refletiu sobre isso, né? Porque felicidade está em conjunto ali com depressão, com tristeza. E eu acho que esse momento que nós estamos vivendo, normal que todos nós tenhamos momentos de mais melancolia do que momentos de felicidade ou alegria, né? Eu acho que está sendo exigido muito de nós força, coragem, esperança, sentimentos que, com uma disciplina muito grande, a gente tem que todos os dias batalhar para ter isso dentro de nós, né? E não é fácil. Você está falando uma coisa interessante, né? Eu penso que para ser. Olha, nós poderíamos começar a falar sobre felicidade de uma série de formas, Uhum. e talvez assim, pensar talvez até de um jeito acadêmico, explicar um pouco mais, mas eu gosto de pensar a felicidade como um exercício. A gente pode exercitar ser feliz. É verdade. Esse momento que nós estamos passando agora, eu percebo que algumas pessoas estão vivendo com mais dificuldade, outras entrando de uma forma mais tranquila. Só que o que acontece? O que vai fazer a diferença mesmo para a gente é quais os recursos internos que nós temos para a gente atravessar isso. Então, vamos esperar um pouquinho mais de gente, Sim, de gente entrando, até para a gente falar um pouco mais com mais detalhes. Por enquanto, assim, olha, eu prometi que eu não ia ficar dando beijo, imagina! A gente tem que mas eu vou mandar mandar sim, vou mandar boa tarde, dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês, entrando aí na casa de todo mundo, passar essa tarde com as pessoas algumas pessoas que eu não conheço, outras pessoas que são conhecidas suas, sim, e e olha, amigos. vou até para apresentá-la para quem está chegando, aproveitar. Nós estamos conversando com a Helenilza Gimenez, psicóloga,
E hoje é um tema muito importante e rico. Nós vamos falar sobre felicidade, que diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, é um tema muito oportuno. Então, se você entrou, já vou te convidar, tem um ícone aqui abaixo dessa nossa live no Insta, que é um aviãozinho. Então, já envia para as pessoas que você quer compartilhar e que principalmente necessitam falar sobre depressão, felicidade, como ser feliz nessa pandemia. Quem está precisando, a gente sabe que é muito bom ouvir uma palavra e às vezes muda a nossa vida. Então, seja bem-vindo, bem-vindo. Um beijo gigante, ó, para todos vocês que estão aqui. E Helenilza, por favor, já me fale, a gente, né, já começar a falar sobre felicidade. Que exercício é esse que a gente pode ter, então, durante o nosso dia a dia? Todo mundo já teve a oportunidade, eu acredito que já tenha tido a oportunidade de ouvir falar, é bem antigo isso já, do tal do copo vazio e do copo cheio. Né? Então, uma pessoa, o copo está lá, metade do copo está com água. E a pessoa que é negativa, a pessoa que pensa por um viés negativo, ela olha para o copo e diz assim, nossa, tá quase vazio. E a pessoa que pensa de uma forma positiva vai olhar assim, nossa, está quase cheio. O copo é o mesmo, o seu olhar é que faz a diferença. Um dia de chuva, você pode dizer assim, nossa, mas que chato, hoje está chuvoso, vai ter um trânsito horroroso. Você pode dizer assim, nossa, mas esse dia vai ficar tão gostoso, para eu ficar mais calmo, não vou precisar sair muito, eu vou poder fazer algumas coisas. Então, o olhar que nós lançamos para a vida, que faz toda a diferença. Então, para colocar esse aquecimento, para fazer o aquecimento aqui da nossa conversa, oi para todo mundo que está chegando aí. Eu não vou citar os nomes, mas vocês vão saber para quem que eu estou mandando oi, né? Oi, Maria Helena. Oi, eu vou ver quem eu lembro aqui agora, né? Oi para a Miriam, que está sempre aí. Quem eu vi agora? A Ana, minha cunhada, que talvez até esteja junto com o irmão. Então, eu falo sempre o seguinte, a minha escolha de profissão, ela foi muito baseada, tem outras questões, mas muito baseada em gostar de gente. Você pode falar que é estranho isso, né? E eu penso, porque eu penso também para a minha vida, que o ser humano não veio ao mundo para ser infeliz, muito pelo contrário, a gente veio para ser feliz. Gosto também da ideia de falar, não de ser feliz, mas de estar feliz. Porque a felicidade, a gente escuta muito falar, e eu não quero aqui ser pretensiosa e dizer que eu vou ensinar ninguém a ser feliz, ou que eu vou fazer as pessoas aprenderem a ser feliz, não é isso. Essa não é a questão. Eu acho que a nossa proposta aqui é muito mais de uma reflexão, que cada um possa refletir sobre a própria vida, e encontrar respostas que talvez sejam mais fáceis do que possivelmente imagine. Então, vamos começar pelo que o mundo faz com a gente. O que o mundo tem feito com a gente? Faz muito tempo, não sei dizer desde quando, que o mundo manda muita gente para o lado de fora, dizendo que para ser feliz você tem que ter. Sim. Tem que ter, tem que ter, tem que ter. E esse ter não é ter qualquer coisa, é ter muito. Então é muito dinheiro, é muita beleza, são muitos imóveis, muitos bens, muitas coisas. E nós esquecemos de entender aquilo que talvez seja a essência da nossa vida. O que a gente é de verdade. Então, eu tenho ouvido muito, eu ouço muito no consultório, as pessoas às vezes falando de autoestima, olha, eu não tenho uma autoestima boa. E aí você vai procurar saber um pouco mais sobre isso, e a pessoa diz assim, porque um dia na escola eu não tive isso, porque um dia lá atrás na minha vida eu não tive aquilo. Se a gente fosse pautar por isso, e pensando num mundo que é tão rico hoje de dinheiro, tem tanto dinheiro no mundo, tem tantas coisas, não vai dar para muita gente ser feliz, não. Porque se você pensar assim, olha, na base da pirâmide, vamos pegar só o Brasil, não vamos nem pensar no mundo, vamos pegar no Brasil, o Brasil que é o que está mais próximo da gente aqui, que a gente possa talvez falar com um pouco mais de propriedade. Na base da pirâmide, tem muita gente pobre. Verdade. Vai subindo, os ricos mesmo, milionários, são muito poucos. Então lá no topo da pirâmide, tem pouca gente. É verdade. Então, esse talvez não, certamente é um dos grandes problemas do nosso país, que a distribuição da riqueza ela é muito desigual. E aí a gente pode dizer assim, bom, mas uma pessoa então que é pobre, ela não pode ser feliz? Sim, ela pode. Antes disso, o que a gente precisa considerar? Existem necessidades básicas que um ser humano precisa ter garantidas, asseguradas, para que possa dizer assim, olha, dá para viver. Então as pessoas precisam ter um lugar para morar,
Não importa Sim. se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é bonito, se ele é feio. Ele precisa ter um lugar para morar. Precisa de alimentação. Precisa ter acesso à educação, acesso à saúde, à medicação, se em algum momento estiver doente. Então, isso estando garantido, é o mínimo que a gente precisa para viver. O que a gente pensa? Porque isso, nós somos levados muito pela propaganda, por muitos fatores, nós somos levados a pensar que se nós tivermos mais dinheiro, nós seremos mais felizes. Eu acho que talvez aí venha a boa notícia que nós podemos trazer no dia de hoje. Não é preciso ter muito mais dinheiro para ser feliz. Existem estudos de instituições bastante reconhecidas que dizem o seguinte: a partir das necessidades básicas atendidas, sim, ter muito mais dinheiro não faz ninguém mais feliz. É óbvio, se nós formos para o oposto, então não ter dinheiro nenhum, então estar numa situação de muito endividamento, não faz você infeliz, mas faz com que esse limiar de felicidade fique menor. Sim. Não sei se eu estou sendo clara. Se você não tiver, se eu não estiver sendo muito clara, por favor, me questione. Sim, eu quero só depois que a senhora adentre também nessa questão da pandemia, porque minha cabeça já está borbulhando de perguntas. Você está falando da pandemia. Bom, já a gente vai para a pandemia. Vai para a pandemia e até dizer o seguinte, tem gente que está se sentindo constrangido de estar feliz, mesmo na pandemia. É verdade, a gente fala sobre isso. Tá? E aí, continuando aí nessa questão do limiar de felicidade, o que olha, acho que 2017, 2018, tem um estudo de Harvard, entre 2017 e 2018, nesses 2 anos, mostrando o seguinte, que as experiências significativas na vida, sim, podem fazer aumentar a felicidade. O que eu chamo, o que chama, não é só eu que chamo, o que foi determinado como experiências importantes, viajar, estar com pessoas que são importantes para você, que você tem uma conexão afetiva importante, você fazer doações, você fazer bondade para as pessoas, tudo isso aumenta o limiar de felicidade muito mais do que ter uma conta bancária muito cheia de dinheiro, uma casa com muitas coisas, com uma declaração de imposto de renda que nós acabamos de entregar, com muitos bens. Então, as experiências, e você veja que é interessante que os jovens do mundo atual estão fazendo o quê? Não existe mais aquela necessidade aquela vontade tão grande de ter um carro como a gente tinha antes, do que de viajar. Então eles estão querendo mais viajar, de preferência com os amigos, até mais do que com as próprias famílias, muito mais viajar do que comprar um carro. Do que comprar um carro, do que comprar um apartamento. Eles vão fazer depois isso, provavelmente, mas a vontade primeira é de ter experiências prazerosas. Tá. Me diz um pouco o que você quer saber aí da pandemia e da felicidade. Porque a senhora falando sobre felicidade, ficou muito explícito para a gente a definição, né, do que é estar feliz. E nesse momento, diante de tudo que a senhora falou, por exemplo, hoje nos foi tirado a liberdade de poder ir e vir, vamos assim dizer, de viajar ou de experienciar momentos de prazer com outras pessoas. Então, hoje nós estamos vivendo muito reclusos, claro, diante de toda essa situação, com toda a certeza e com toda também o entendimento e a compreensão de que isso é necessário. Porém, nos foi tirado essa sensação, esses pequenos prazeres. Então, por exemplo, um prazer que a gente tinha de ir, sair, tomar um sorvete na rua, comer em algum restaurante, em algum local, ir até o parque, olhar, andar, caminhar, ir até a academia, fazer exercício, se reunir com os amigos, com a família, festejar aniversário. Então, tudo isso nos foi de maneira restrita. Hoje a gente está se sentindo assim, a gente se sente meio que recolhido e é como se hoje eu acredito que é difícil, é muito difícil, claro, a gente encontrar momentos de prazer e felicidade, porque eu vou falar por mim agora, experiência própria. É fato, né, que a gente acorda, cada dia a gente fala, ai Senhor, obrigada, eu tenho saúde, eu estou bem, eu estou com a minha família, todos, graças a Deus, estamos bem. Aí você acorda no dia seguinte,
você também, né, agradece, você também. Aí chega depois de uns 100 dias, mais ou menos uns 30, 60 dias que nós estamos vivendo esse período, a gente olha e fala, ai meu Deus, quando isso vai passar? Olha só, de uma forma evolutiva, o que nós fomos acostumados, nós somos treinados a fazer, e até essa é uma questão longa que eu não vou entrar muito no mérito. Nós somos treinados a olhar a vida muito mais para o viés negativo do que para o positivo. Então, o que tem muitas pessoas fazendo hoje? Olhando para a pandemia só para o lado negativo. Eu não posso sair, desculpa estar falando que você mesmo fez essa menção, mas Sim. eu não posso sair, eu não posso jantar com os meus amigos, eu não posso ir ao shopping, eu não posso viajar, eu não posso... Na verdade, eu digo assim, não é que você não pode, você até pode, você não deve, né? Sim. Então, e isso eu sempre tenho falado que muita coisa que nós estamos vivendo agora é para repensar a vida, não é para repensar só esse momento de pandemia. O que nós fizemos a vida toda? Nós fomos muito para fora. Talvez até, eu não quero entrar em nenhuma questão filosófica aqui, de por que é que nós estamos desta forma, por que é que nós estamos passando por isso. Mas o fato é, nós nos habituamos, a nossa sociedade, a sociedade deste momento se habituou muito a ir para fora, como você falou, no tempo todo a gente vai para fora. Ficar em casa, para muitas pessoas, parece até quase que um martírio, uma coisa muito ruim. E o que é que eu estou propondo você e o que é que a gente talvez, eu acredito que nós precisamos fazer? Aprender a olhar mais para o positivo. E aí não é negar o negativo, mas fazer quase como se a gente fosse fazer uma alquimia, que eu não sei se a palavra seria a adequada, de misturar o negativo com o positivo, não para invalidar, não para negar o negativo, mas para fazer com que o negativo não seja tão preponderante. Para não ter tanto sofrimento. E isso vale para a vida. Se eu tenho uma situação de dificuldade e eu fico só focando na dificuldade em si, você concorda comigo que eu vou me enfraquecendo e vou ter muito mais dificuldade para poder sair disso e conseguir continuar a vida, apesar da dificuldade? Então aí cabe a gente até fazer uma observação. A felicidade, ao contrário do que muita gente pensa, ela não é ausência de problemas, ela não é ausência de dificuldades. Muito pelo contrário, é você poder sobreviver a estas coisas. Tem se usado muito um termo ultimamente, já faz um bom tempo, emprestado da física, que é da resiliência. O que seria, falando grosseiramente, a resiliência? Seria você continuar apesar da dificuldade que você encontrou. Entendeu? Sim. Olha, a Marizilda está mandando desculpa, estou na rua. Oi, Zilda. Volta para casa. Como assim? Então vamos lá. Nós não estamos muito habituados ao positivo, nós estamos habituados ao negativo. Então, Henrique, um beijão, meu sobrinho. Nós estamos acostumados a olhar muito para o negativo, e aí, quando você começa a olhar muito para o negativo, você faz um mergulho que algumas vezes é difícil de voltar. Um mergulho que às vezes vai desencadear na depressão. Sim. Então, veja, é óbvio que nós estamos aqui numa situação que tem muitas pessoas que estão nos limites, estão aquém daquele limite, até aquém daquele limite que a gente estava falando antes. É verdade. Então, se você está hoje passando fome, se você está hoje na rua, se você hoje está desabrigado totalmente, fica muito difícil você dizer que dá para ficar muito feliz. Mas mesmo assim, o que você precisa fazer? Precisa encontrar uma forma de sair disso. Às vezes pedindo ajuda. Pedir ajuda não é vergonhoso, muito pelo contrário, é muito, muito saudável, porque é um sinal de que você quer continuar. E o que eu tenho dito muito hoje? Que nesse momento do mundo, nós precisamos, aqueles que estão numa condição de um pouco mais de conforto, precisa dar mão para aquele que não está. Porque a vida é isso. A vida não diz o povo que a vida é uma roda gigante. Agora, às vezes a gente está em cima, às vezes a gente está embaixo. Então, e eu não estou falando necessariamente de dinheiro, eu estou falando também. Olha, o Henrique está dizendo aqui para mim, para outra tia, para não ter que brigar. Ele mandou um beijo, ele falou para outra tia também, para não ter que brigar. Agora que eu entendi. Um beijo. Então, se você consegue olhar para as dificuldades e tentar ir diluindo e colocando coisas positivas, você consegue passar por esse momento de uma forma um pouquinho mais tranquila. Você veja que algumas pessoas estão passando com muita dificuldade. E outras pessoas estão até se sentindo culpadas por não estarem, por estarem felizes. Sim.
Então, veja só, você pode estar feliz, respondendo então uma pergunta que eu tenho ouvido muito. Eu posso estar feliz na pandemia? Posso. Eu posso. Deixa eu ler uma coisa, exatamente, começar a olhar de dentro para fora, literalmente. É muito importante saber pedir ajuda. É a chave que está dizendo isso. Negra Brasil, perfeito. É Negra Brasil que é a Cíntia, tá, Cíntia? Um beijão para você. Beijo, Cíntia. Então, quando você está num momento de dificuldade, significa que você vai passar a vida inteira ali? Não. Aí a gente vai se reportar a um conceito que os orientais usam muito, que é o conceito da impermanência. Nada na vida é para sempre. Sim. Nem as coisas boas, nem as coisas ruins. Tem momentos que estão acontecendo coisas muito boas para a gente, ótimo, vamos curtir bastante. Nos momentos, e vamos entender o seguinte, em algum momento vai vir uma outra situação que não é tão feliz, que não é tão boa. E ela também vai passar. E a vida é isso, a vida é movimento. Então, por isso que eu disse, estar feliz, a felicidade é um estado. Então, ele é passível de mudança. É verdade. Eu estou feliz agora, daqui a pouco eu não estou tão feliz. Mas aí vem uma outra questão, me ocorre uma outra questão, que é a seguinte, a gente precisa, eu acredito, de verdade, por conta dos benefícios que a felicidade traz para a nossa saúde física e mental, porque quando a gente não está feliz, a gente também adoece no físico, que a gente possa aprender a treinar mais o positivo do que o negativo. Certo. Então, estava muito na moda, cada momento aí aparece, não é que é uma moda, né? Mas as pessoas pegam um determinado tema para poder falar um pouco mais. Não tem se falado tanto agora, mas é um assunto que eu acho que cabe no momento, que é o exercício da gratidão. Se você faz todos os dias, e por que o exercício? Porque porque o exercício é que cria o hábito. É verdade. Então, se eu faço isso uma vez, se eu faço duas, se eu faço três, se eu faço quatro, se eu vou fazendo, eu vou criando um hábito e chega uma hora que fica natural na minha vida proceder dessa forma, pensar dessa forma. Então, as pessoas dizem, mas eu sou muito negativa. Então, vamos lá. Não é eu sou negativa, é eu estou negativa. Perfeito. Tá? Você não é negativo ou positivo, você está pensando de uma forma negativa. Então, vamos lá. Vamos aprender a virar essa chave. Vamos mudar essa sintonia. É verdade. Olha, posso falar até um exercício, até a dar uma intromissão, mas a senhora falou de gratidão. Muito obrigada. E assim, eu fiz isso o ano passado e já com esse insight agora vou retomar esse ano também, que no local que nós trabalhávamos o ano passado, nós fizemos um vidro reutilizado, até vidro de palmito, enfim, um vidro que você tiver em casa. Nós decoramos ele, escrevemos gratidão e cada pessoa, cada dia, escrevia num papelzinho aquilo que ela era grata ou grato durante aquele dia, especificamente. E dobrava o papel e colocava dentro do pote. E nisso, o ano passado, quando chegou no final do ano, nós abrimos o pote. E foi tão emocionante, porque a pessoa nem se identificou, a gente não precisava nem se identificar. Mas nós vimos o quanto que nós temos que agradecer e quantas coisas positivas são maiores do que as negativas na nossa vida. Então, foi um exercício... Um grande exercício. Agora, veja só. Lembra que eu falei da evolução, que na evolução nós aprendemos muito mais o negativo do que o positivo? Sim. O que acontece com as coisas negativas? Elas ficam muito marcadas. A gente grita mais, né? Parece que o choro faz muito mais barulho do que o sorriso, né? É verdade. O choro faz barulho. Você pode... sorrir, deixa eu até pensar agora. Sorrir, um sorriso natural. Ele não faz barulho. Mas um choro compulsivo faz. Então, o negativo grita mais forte. O que acontece com a gente? Vão acontecendo coisas ao longo do nosso ano e a gente vai esquecendo. Então, esse exercício ele é muito interessante, porque qual é a dinâmica? É que você comece a colocar isso, escrever, você registrar isto, porque você vai esquecer certamente. E quando chega no final de um período de um ano, que você vai lá abrir aqueles bilhetinhos lá que você escreveu, você vai relembrar coisas, você vai relembrar situações, você vai relembrar que você não, momentos que você não deu tanto valor. É verdade. Algumas pessoas precisam fazer isso escrito. Por quê? Porque elas não estão habituadas a fazer isso. Eu, particularmente, vou dizer, eu não funciono muito com isso, mas eu faço isso todos os dias da minha vida. E eu faço isso 2 vezes por dia. Eu faço de manhã
e eu faço à noite. Uma coisa já minha, há muito tempo, muito, mas era um fazer muito mais intuitivo do que propriamente técnico. Então, se você faz o registro desse agradecimento, o que vai acontecer no final de um ano? Você vai começar a olhar para o seu ano, você vai fazer uma revisão, e você vai ver quanta coisa boa que te aconteceu e que você não validou, que você não deu tanta importância. É verdade. Porque às vezes a gente esquece. E às vezes não precisa ser nada tão grandioso. Até essa questão da gratidão tem uma coisa muito interessante. Existem formas de gratidão. Uma delas é a gente agradecer só por coisas muito relevantes, muito suntuosas. Ah, eu comprei um carro, recebi aumento, fui fazer uma grande viagem. Esta gratidão, ela passa com muita facilidade, porque tá ali. Agora, eu quero ver você, o exercício que faz diferença na vida da gente, o que vai fazer uma diferença na mudança de hábito na nossa vida, de passar a deixar de ser uma pessoa negativa para ser uma pessoa mais positiva e, consequentemente, mais feliz, é você aprender a fazer isso com pequenas coisas. Sim. Ai, estava morrendo de sede, tomei um copo de água fresquinha, ai que delícia. Sim. Eu já cheguei a falar até aqui no Instagram mesmo. Às vezes, para mim, que tem uma vida muito corrida, já quem me conhece já deve ter ouvido isso, poder descansar, por exemplo, domingo à tarde. Ai, vou dar uma cochiladinha de tarde. Ou então vou parar para ouvir um pouco de música, com um pouco de calma. Isso é bom. Me dá uma sensação de renovação. É verdade. E me traz felicidade. É verdade. O que eu fiz de tão excepcional? Nada. Eu já estava na minha casa. Eu simplesmente... Quando eu falo tirar um cochilinho, eu tiro um cochilinho mesmo. Uma horinha assim que você fala assim, agora eu vou desligar de tudo. Não quero ter preocupação ou me ocupar de mais nada e vou descansar. Sim, sim. Tá. Você, no dia a dia, por exemplo, hoje na pandemia, tem pessoas que estão desempregadas, estão entristecidas, tem pessoas que estão ganhando menos porque a empresa diminuiu lá a quantidade de horas de trabalho. Isso é motivo para você ficar infeliz? Não. Não, porque se você for olhar, tem muitas outras coisas. Eu tenho feito esse exercício com os pacientes todos os dias, literalmente, desde que começou a pandemia, por muitos motivos. Cada um lá com as suas questões. Você não está empregado, mas está bom. Você está com saúde, você tem família, você está vivo, você enxerga, você escuta, você tem alimento, você está na sua casa, você não está na rua despejado. Certo. E a Telenews, assim, é muito bacana falar sobre isso, porque quando a gente pensa em felicidade, às vezes a gente pensa num estado de euforia. Então, por exemplo, eu fiz uma viagem, né, uma maneira fútil, mas felicidade, quando a gente pensa, é um estado de êxtase. E a felicidade, ela pode ser serena. Então, pelo que a senhora está falando, ela deve ser um estado de paz, não só aquela euforia. Às vezes a gente exige muito da felicidade, né? Você foi perfeita na sua colocação. Eu gosto até de fazer um paralelo, uma comparação com o amor. As pessoas confundem amor, as pessoas estão confundindo felicidade com euforia, exatamente como você está falando. E isso é muito recorrente. Eu costumo fazer um paralelo que eu acho que é interessante, que fica fácil da gente identificar com o amor. As pessoas confundem amor com paixão. O que é a paixão? A paixão é aquela coisa que você fica assoberbado, você fica assim, em êxtase mesmo, eufórico, e que o mundo, está tudo acontecendo ali e você não está nem ligando. E aí, a paixão, ela tem um prazo de validade que fica depende de uma pessoa para outra, mais um ano e um pouquinho, e depois ela tem duas possibilidades. Ela pode virar amor e ela pode se desfazer. Eu não gosto mais daquela pessoa, não é tudo aquilo que eu imaginei, não quero mais ficar com ela. Ou então, assim, olha, tem um monte de defeitos, tem uma série de coisas que eu também não gosto, mas é muito bom ficar com ela, então eu percebo que eu amo. E quando você faz essa mudança de status, de sentimento, de emoção, o que acontece? Muita gente, às vezes, até se separa, porque acha que já não é mais tão legal. Agora veja só, a natureza é sábia, porque você já imaginou se nós estivéssemos a vida inteira sempre apaixonados? Será que a gente iria conseguir trabalhar? Quem já teve alguma paixão, assim, uma grande paixão, alguma paixão avassaladora, que normalmente as paixões são avassaladoras, sabe o que eu estou falando. Se você ficar o tempo todo pensando no objeto de amor,
só dedicado àquela pessoa, só pensando naquela pessoa o tempo todo, você vai conseguir trabalhar? É verdade. Você vai conseguir cuidar de alguém? Você vai conseguir ter amizades? Você não vai conseguir conviver com a sua própria família, porque o interesse é assim, é você e a pessoa. Quando vem o amor, assim como a felicidade, ele é mais sereno. Então é mais calmo. Olha, o seu namorado, o seu marido está chegando em casa, ai, que bom que ele está chegando. Mas o seu coração não dispara como ele dispara quando você está apaixonado. Sim, sim. Então, se a gente ficasse o tempo todo, e tem uma coisa também bastante interessante, você não estar, ter momentos que não são, e a vida, eu sempre penso nisso, que a vida é realmente sábia, isso é providencial. Não ter legitima o ter. Então, quando você passa por momentos de dificuldade, é que você percebe lá atrás, quando você estava vivendo uma outra situação que era boa, você fala, nossa, como aquilo era bom. Sim. Vamos pegar o exemplo da saúde. A gente lembra da saúde quando? A gente está lá bem, você veja, todos os dias, se as pessoas estão nesse momento aqui de pandemia, quem está com saúde, pode estar desempregado, pode estar numa situação que for. Quem está com saúde teria pelo menos um item para agradecer, não teria? É verdade, com certeza. Imagina hoje uma pessoa que esteja passando pela situação de ter pego o Covid, não sei se vocês já viram alguém, quem está aqui com a gente, se já viu relatos de pessoas que foram acometidas por esse vírus, o quanto que é sofrido, o quanto que é desesperador. E aí você lembra até de, eu tinha uma dor nas costas, tinha uma dor na coluna, aquilo vira bobagem. É verdade. Então, o passar por dificuldades legitima os momentos bons. Então, quando nós não estamos felizes, que a gente pensa, puxa vida, como era bom. Eu tantas vezes já ouvi as pessoas dizendo assim, mas eu era feliz e não sabia. Sim. Mesmo a gente só dá valor, como... né? A gente só dá valor quando perde ou quando não tem. Né? A gente só aprende a cuidar depois que a gente não tem, né? Você veja, por exemplo, dinheiro. Quando é que a gente aprende a gastar dinheiro? Quando a gente não tem. É verdade. Quando a gente tem dinheiro, o que a gente faz? A gente gasta, gasta, gasta. É verdade. Poucas pessoas têm equilíbrio e têm educação financeira o suficiente para conseguir lidar com o dinheiro de uma forma tranquila. Quando tem gente que sai gastando. Agora, quando você não tem, você começa a ser mais seletivo nos gastos, você começa a mais prestar atenção onde é que você está gastando seu dinheiro. Com certeza. E tudo isso... Fico pensativa agora. Nossa, eu acho que... Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se vocês ajudarem, olha, o pessoal que está aqui com a gente, se vocês forem fazendo perguntas, isso vai ajudando a gente a ir desenvolvendo aí o assunto, porque tem muitas coisas para serem faladas e que a gente vai... até eu gostaria até de perguntar, e que, claro, por favor, se você está nos assistindo, escreva também sua pergunta. Eu acho que quando a gente está falando de nós, né, da felicidade no sentido individual, nossa felicidade. E eu gostaria de perguntar quando a gente tem algum ente da família, ou que convive conosco, ou que está próximo, e está passando por esses momentos, o que a gente pode fazer? Né? Eu sei que o ser humano ele só se transforma quando ele realmente, dentro do seu coração, ele deseja isso. Né? Não importa, às vezes, o que a gente ouve, ou que a gente, né, o conselho. O importante é a pessoa querer se autotransformar. Mas, nesse momento, por exemplo, se existe algum familiar, algum ente ou alguma pessoa que está passando por esses momentos de tristeza profunda, que a gente sabe que a tristeza, ela também, ela vem sorrateira, né? Ela se instaura sem a gente perceber e a gente convive mais dias de tristeza do que felicidade. Então, o que a gente pode fazer para ajudar também outras pessoas, né? Olha, eu não penso que exista uma resposta única para a sua pergunta, mas depende muito de quem é a pessoa, de qual é o seu grau de envolvimento com essa pessoa. Se é alguém que está mais próximo de você, dá espaço para conversar, falar, deixar a pessoa falar, às vezes da tristeza também faz parte. Conversar com as pessoas hoje tem feito muita diferença. Às vezes, por exemplo, se é uma pessoa que está na sua casa, você pode chegar por perto, e você pode começar a puxar assuntos, você pode começar a mostrar alguma coisa de importante ali, de positivo. Se é alguém que está longe, que você sabe que está triste, telefona. Telefona, faz uma ligação, olha, lembrei de você. Hoje está ficando muito, tem sido uma coisa bastante interessante, o pessoal está presenteando as pessoas. Então, olha, esses dias eu andei mandando um chocolatinho para umas pessoas,
esse é um jeito de você dizer assim, olha, lembrei de você, você é importante para mim. E é tão importante a gente se sentir importante. Quando eu falo importante, não é essa coisa de celebridade, não. É importante, assim, saber que tem gente que se importa com a gente, que quer saber da gente, que quer o bem da gente. É verdade, com Então, se certeza. aproximar. É interessante que você estava falando agora no começo da live, você estava dizendo assim, olha, tanta coisa a gente perdeu, a gente não pode sair, a gente não pode. Mas tanta coisa a gente sabe fazer e a gente não faz. É A gente verdade. está sabendo pouco conversar. É Você pode ver que a verdade. conversa hoje, as pessoas conversam, você manda, e eu percebo, e eu às vezes, até eu mesma me vejo fazendo isso. Na correria, eu estou falando isso assim, com toda a propriedade, deve ter gente aqui que sabe do que eu estou falando. Às vezes a pessoa manda uma mensagem para você, ali cabia você conversar um pouco mais, mas se você está ocupada, o que você pode fazer? Quando muito você manda uma carinha. Sim, com Você manda lá o tal do certeza. emoji, né? Você manda lá É, com uma carinha. certeza. Hoje tem um monte de boneca. Eu estou fazendo uma coleção de figurinhas bonitinhas. Eu também. Então, nós não estamos mais tão acostumados a conversar. Antigamente, quando eu falo É, antigamente, que eu acho que talvez nem pegue o tempo de quem está aqui, não existia. Quando a televisão era mais escassa, quando as pessoas a televisão era uma coisa muito cara, que as pessoas podiam ter uma TV em casa, o que acontecia? As pessoas conversavam. é verdade. Né? Hoje, a cada ano, a gente tem uma quantidade maior de pessoas que são acometidas pela depressão. Sim, Uma quantidade muito grande de pessoas acometidas pelas doenças mentais de uma forma geral, pela ansiedade. E o que a gente percebe? Que as pessoas estão muito afastadas. Porque a gente tem uma vida que demanda muito o tempo todo. Você veja que um dia de 24 horas às vezes não é suficiente. é verdade. As pessoas levam trabalho para casa, as pessoas trabalham até tarde. Então, tudo isso vai fazendo diferença na nossa vida. Eu, por exemplo, vou aqui falar em público, já que os meus irmãos. Estou com a família aí. Estou com a família na Eles sala, estão eu posso falar isso. confirmando. Estão confirmando, eu já levei tanta bronca da minha família, você trabalha muito. Para um pouco, vai cuidar de você. É, Então, a gente não se cuida. E nesse momento agora, o que acontece? Quem é que está passando melhor? Quem estava um pouco mais cuidado. Quem tá. Mas gente, a família aí, eu tô com a cabecinha boa, fiquem eu tranquilos. também. Não tô rica, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, vai ficar rica, né? Não, não estou rica. Mas você estava falando agora há pouco das pessoas estarem entristecidas à sua volta. A conexão positiva, a conexão significativa, a conexão humana, quando eu digo conexão, eu não estou falando aqui de internet, estou falando de pessoas mesmo. A interação entre as pessoas, que são importantes na nossa vida, ela é muito importante para a nossa felicidade. Cada um, e a felicidade também é uma coisa muito pessoal. Para algumas pessoas é de um jeito, para outras é de outro. Então, não dá para a gente dizer que todo mundo funcione da mesma É forma. O que verdade, é é bom para verdade. você pode não ser bom para mim. Então, É por verdade. exemplo, tem algumas pessoas que acham que viajar é tudo na vida, que quer viver, ou então que quer sair o tempo todo. A gente vê isso muito nos casais. Um casal gosta muito de viver na rua, viver sempre com muita gente. Outras pessoas são mais reservadas, gostam mais de ficar em casa. Então a gente tem que sempre preservar essa condição de que o que é bom para um não é bom para o outro. Com certeza. Com Tá? certeza. Eu acho que dá para a gente pegar um gancho com isso que nós estamos falando, de algumas coisas que a gente pode fazer para ficar mais feliz. Então, acho que a primeira coisa é assim, a gente tem que decidir que a gente quer ser feliz. É verdade. Isso é uma coisa que eu sempre coloquei para mim. Independente de se a vida teve. Porque eu, como todo mundo, sempre tive problemas, e problemas fazem parte da natureza humana, fazem parte da vida. Eu sou uma pessoa de verdade, quem me conhece sabe disso, que eu decidi que na vida eu vim para ser feliz. E quando eu tenho os meus momentos de tristeza, claro que sim. Mas quando eu percebo que eu estou meio assim, eu vou lá rapidinho e mudo a chave. É Isso que eu estou verdade. dizendo a vocês, eu estou dizendo, não é só porque eu li, porque eu estudei, porque eu já exercitei, eu exercito todos os dias. Quando eu não estou. Tem dias que eu estou lá meio preocupada com alguma coisa, tem alguma coisa que está me incomodando, eu não estou dando conta. O que eu faço? Quando eu percebo. E aí, gente, cada um vai fazer do seu jeito. Claro, com A certeza. atividade física é importante. Sim. A meditação é importante. Sim. Pode fazer. Olha, vamos falar então. O que pode aumentar a felicidade? Agora há pouco eu estava dizendo, Sim, né? exatamente. Fazer as conexões, essas experiências. Então, por exemplo,
ter mais dinheiro não faz ninguém mais feliz, mas a forma como você gasta o seu dinheiro também faz. E as experiências que você vive, que às vezes precisam de dinheiro ou não, também fazem muita diferença. Então, por exemplo, eu me reuni com amigos, com pessoas que eu gosto, que eu acho bom estar perto delas, isso aumenta a minha felicidade. É verdade. Eu fazer uma viagem com esses amigos, ou até com a família, ver um lugar diferente, isso aumenta a felicidade. Eu participo, às vezes, e é interessante que a gente pensa assim, sempre no coletivo, mas eu posso estar na minha casa e cuidar da minha casa e fazer, por exemplo, preparar uma bandeja de café e tomar, e fazer ali bem caprichadinha, isso também pode me fazer felicidade, me trazer felicidade, aumentar minha felicidade, porque eu estou cuidando de mim. Eu que gosto de mesa posta, quem me conhece aí sabe disso, as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas você faz uma mesa só para você e para o seu marido? Todo dia você faz a mesa, toda hora você faz a mesa ali arrumadinha? Sim, para mim e para o meu marido. Porque ele gosta, porque eu gosto, e não sei se ele aprendeu a gostar ou se ele já gostava, mas enfim, ele gosta, e nós gostamos juntos. Então, por que eu vou ficar em casa sábado à noite? Porque as pessoas pensam assim, bom, voltando para essa questão aí de não poder sair, que o negócio é só poder sair de fim de semana, tem que sempre jantar fora? Verdade. Pouquíssimas vezes eu janto fora. E nem por isso os meus finais de semana são ruins, porque eu não janto fora. Verdade. Ou então, às vezes, alguns casais que dizem assim, não, mas meu marido nunca me leva para ir para fora, para ir comer fora, ou nunca me leva ao cinema. O problema ali não é o marido que não te leva ao cinema, não é ir ao cinema ou não. É que você não está bem, você está acreditando que ir ao cinema vai fazer diferença, mas não vai. É verdade, é verdade. Até é bacana pra gente, que tem muita gente aqui bacana, até mandar um beijo. Minha família também tá aqui, ó, Márcia, tia Rosa, um beijo. V Arts também, maravilhosa amiga. Família dessa pessoa linda, um beijo pra vocês. E olha, pra gente, vamos fazer assim um link com tudo que foi dito. Eu acho que essa live foi tão enriquecedora e a gente pode então elencar, acho que mentalmente a senhora até me ajude, de tudo isso que a gente falou aqui. Então a gente pode elencar as formas para ser feliz nesta pandemia. Primeiro de tudo, agradecer. Segundo, fazer conexões com pessoas, interagir nem sempre precisa ser estar presente no físico. A gente pode pegar um telefone, pode fazer uma chamada, fazer atividade física ou algo que te dê prazer. No meu caso, artesanato, da senhora colocar uma decoração, uma mesa posta. O que mais que a gente pode alimentar? A espiritualidade, a religiosidade. Sim. Assim, você ter uma conexão religiosa, você ter uma espiritualidade, você acreditar em alguma coisa que esteja além daquilo que a gente está vendo aqui só do físico, é importante. É que mais? Meditar é importante. Sim. Quem conseguir meditar agora, ficar com a cabecinha leve, maravilhoso. E aí eu acho que a gente também pode fazer assim, pequenos rituais que acalmam. Nesse momento, pensando aqui, na felicidade, pensando na pandemia aí, fazer pequenos rituais que acalmam. Cada pessoa, e aí de novo, cada pessoa olhar para dentro de si, cada um tem o seu jeito. Então, se você vai fazer o seu cafezinho à tarde, se você vai arrumar sua casa, se você vai cozinhar, se você vai meditar, se você vai fazer atividade manual, como você que gosta, cuidar de plantas, andar com o cachorro, passear com o cachorro, ouvir música, cantar. É verdade. Então, olha aí, ó. Quando a gente vai fazendo pequenas coisinhas, que a gente fica... Porque, veja só, que eu acho muito interessante que quando as pessoas... Quando a gente fala de felicidade, sempre existe uma expectativa muito grande que vai haver alguma grande revelação, alguma coisa assim muito extraordinária, e não é bem isso. São coisas pequenas mesmo. Como eu falei para vocês, eu acho que a chave muito é essa questão do positivo e do negativo. Quando você começa a exercitar mais o negativo, você vai perceber que até o positivo começa a vir mais ao teu encontro. Porque o teu olhar busca pelas coisas positivas. Então, você pega uma pessoa negativa, ela olha para você, ela fala assim, nossa, mas o seu cílio tá com... tem um cílio aqui que ficou um pouquinho menor que o outro. Você passou o delineado, o rímel, e não ficou aqui no cantinho. A pessoa mais positiva fala assim, nossa, Tati, que olho lindo que você tem. Mas que olhão bonito que você tem. É o mesmo olho. O negativo vai olhar para o defeito, e o positivo vai olhar para o que está bonito. É verdade. Se a gente faz esse exercício de uma forma recorrente, se a gente repete isso muitas vezes, a gente vai se habituar a ser mais positivo e a gente vai ficar mais feliz. E aí, nos momentos
que aparecerem as adversidades, porque isso vai aparecer sempre, É verdade. a gente vai estar mais forte para ultrapassar aquilo, que é o que está acontecendo agora. Quem está mais forte está atravessando com mais tranquilidade. Quem ficava só pensando no negativo vai ficar sofrendo. É verdade. E olha, porque aí vai começar a ter medo. Olha, eu vou ficar com medo de morrer, eu vou ficar com medo de ficar doente, de pegar o vírus, não sei o quê. Sim. Tá acabando? Tá acabando? Né? Olha, mas antes, eu quero mandar um beijo. Tem tanta gente bacana. Mimi Gonçalves falou que a beleza é o artesanato para a vida dela, ela ama. Fazer pintura, o Toninho. A Cláudia falou que fazer horta. Tem tanto, né? Crochê, a Patrícia Seabra também. E eu acho que disso tudo também que a senhora falou até agora, ter uma atividade, né? E a atividade não está relacionado a você ter uma profissão ou fazer algum trabalho, mas é ter uma ocupação, né? Eu acho Sim, ter um movimento. A vida é movimento. É verdade. Eu vou contar uma coisa pra vocês vão dar risada de mim? Que horas são, hein? Não, dá tempo, fale. Dá tempo? Eu gosto de cantar. Eu gosto de cantar. Cantar me faz mais feliz. Cantar me deixa mais feliz. Por quê? Porque a música, ela mexe com a nossa emoção. É verdade. Então, quando eu tô feliz, eu canto. E quando eu tô triste, eu canto também. É verdade. Canto mal, tá? Então, não precisa ficar tirando... Ninguém precisa ficar aqui. Não precisa ficar judiando a pessoa. Não canta em público. Fiquem tranquilos. Não precisa pedir. Cantar, dançar. Gente, nesse momento, assim, olha, as pessoas pensam assim, não, mas se eu tivesse uma... Mas é porque eu não tenho uma esteira em casa. Não tem esteira. Liga a TV, liga o rádio e dança na sala. É verdade. A sala não é muito grande, puxa as cadeiras. É verdade. No espaço que você pode. E olha, a gente tem que aprender muito. Olha, isso é uma coisa que como eu digo para você, eu acho que quando a gente fala de alguma coisa, a gente precisa ter propriedade para falar. E eu digo isso com propriedade porque eu faço isso para minha vida e fiz sempre. A gente vive com o que a gente tem. Exatamente. Se eu tenho muitos recursos, eu vou usar e vou dispor dos meus muitos recursos. Se eu não tenho muitos, eu vou fazer aqueles que eu tenho ser o suficiente. É verdade. Olha, eu aprendi. Que horas são? A gente já vai finalizar uns 2 minutinhos, mas antes. 2 minutos? Uns 2, 3 minutinhos, mas antes. Então, deixa eu falar uma coisinha que é muito importante. Olha, o autoconhecimento é fundamental. Se eu me conheço, se eu sei do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu quero, do que eu não quero, fica mais fácil eu nortear a minha vida e buscar as coisas que me fazem bem. Sim, isso faz muita diferença. É verdade. E olha, eu aprendi com a senhora, eu ia falar exatamente isso. Que é fazer com que você tem e fazer agora. Não esperar para ter ter toda a ambiência perfeita para fazer algo. Então, é fazendo hoje. Né? Então, antes que caia, a felicidade é agora, não é depois. Então, eu não tenho que deixar para ser feliz o dia que eu tiver um carro novo. Eu vou ficar feliz com o carrinho velho que eu tenho. Porque é esse que me serve agora. Se eu tiver um novo no futuro, ótimo. Se não tiver, esse aqui que é o bom. É verdade. Gente, então se nós estamos nos despedindo, muito obrigada por vocês estarem com a gente aqui. É um prazer sempre muito grande, fico muito feliz. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus, cuidem-se, fiquem em casa, não fiquem pensando, não é ninguém que cuida da gente, ninguém manda na gente. Então a gente fica em casa, quem pode ficar, quem não pode, que precisa trabalhar, se cuide bastante. E muito obrigada. E sejamos felizes. Eu que só tenho a agradecer. E agradecer a todos que estão aqui também. Olha, um beijo, Claudinha. Um beijo para você, todo mundo. E Helenilza, quero agradecer profundamente por as suas sábias palavras. Sempre olha, cara, olha, eu vou atropelar você aqui, que coisa feia. Tá cheio de amigos. Gente, olha, quem eu não mandei beijo, sintam-se todos beijados e abraçados. Eu não mandei beijo para todo mundo, mas eu estou vendo aqui, que eu fico atrapalhada aqui com as coisas aqui. Tem muita gente aqui, Manu, que eu estou vendo agora, a Simone, a Carla, minha amiga, psicóloga maravilhosa. Então, gente, fiquem com Deus. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E a gente se vê. Se Deus quiser, isso que eu ia falar. E ele há de querer. Com certeza. E na próxima a gente já vai pensar num tema bem bacana também. Se você tem ideias, quer saber sobre algo especificamente, escreva no meu Insta, no meu Face. Vou repassar também o da psicóloga maravilhosa, Helenilza Jimenez. Procura ela no Insta. Eu sempre falo porque às vezes uma palavra muda uma vida e a gente tem que seguir pessoas que nos fazem bem. Então eu recomendo, sim, e sigam de montão, por favor.
e agradecer a senhora, do fundo do meu coração, por esse E olha, eu sábado. agradeço a você por essa oportunidade, agradecer a todas as pessoas que estão aqui com a gente, que eu estou vendo aqui o nome de todo mundo, a Cris, um monte de gente aí. E dizer o seguinte, que a gratidão, o agradecer, ele é fundamental na vida sempre. Então vamos agradecer muito, 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 muito. É verdade. Mesmo as coisas difíceis, porque as coisas difíceis fazem com que a gente fique mais esperto. E a gente vai buscar aquilo que é o melhor. É verdade. Olha, um beijo gigante para todos vocês, um carinho e um beijo. Obrigada, Helenilza. Um sábado maravilhoso para ti e para sua família. Fica com Deus. Um beijo. Você também. Tchau, gente.